Vamos tratar o tema Espiritismo e Movimento Espírita. Temos acompanhado pelas redes sociais um amplo debate na atualidade a respeito do que seja o Espiritismo, o que é ser um verdadeiro espírita e uma certa confusão que anda se fazendo entre a doutrina espírita propriamente dita e o movimento espírita, que é feito por nós, os seres humanos, nós que somos os espíritos encarnados. Primeiramente, entendamos que o espiritismo ou doutrina espírita é, na verdade, a doutrina dos espíritos. Foram eles que, se manifestando através de dezenas, centenas de médiuns, nas mais diversas localidades, em países diferentes, é que nos trouxeram os ensinos que Allan Kardec codificou, ou seja, organizou, estudou e mostrou a sua aplicação e consequências. Como diz o próprio Allan Kardec, o Espiritismo é uma doutrina que não é personificada numa única pessoa, seja esta encarnada ou desencarnada. Como terceira revelação, ela é a doutrina dos espíritos. Ele, Allan Kardec, fez o trabalho humano, que poderia até ter sido feita por outro, como ele afirma nas páginas da codificação espírita, incluindo aqui a Revista Espírita, que foi uma publicação mensal que ele dirigiu durante 12 anos. Portanto, o Espiritismo não pertence a Allan Kardec, mas os seus princípios científicos, filosóficos e religiosos estão todos nas obras assinadas por Allan Kardec, a começar de O Livro dos Espíritos, que aliás talvez ele pudesse ter assinado O Livro de Kardec, mas ele não fez isso. Ele poderia ter lançado a obra como O Livro do Espiritismo, também não fez isso. Ele fez questão de dar como título para a obra O Livro dos Espíritos, porque são eles os autores da doutrina. Na sequência, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E sem deixarmos aqui de levar em consideração também os 12 anos da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, que são obras, então, subsidiárias, assinadas também por ele. Até porque a legislação humana não reconhece a existência dos espíritos. Isso é o Espiritismo. E ponto. Não existe espiritismo kardecista. Não existe espiritismo de mesa branca. Não existe espiritismo do Divaldo Franco. Não existe espiritismo do Chico Xavier. Não existe espiritismo progressista. Aliás, isso aí não tem nem razão de ser, porque o espiritismo é doutrina evolucionista progressista. Não existe espiritismo de esquerda ou de direita ou de centro. Não existe espiritismo umbandista. Não existe espiritismo brasileiro, espiritismo francês, espiritismo alemão. Existe espiritismo ou doutrina espírita. Só. E ponto final. Todos esses adjetivos que nós acabamos de citar podem se referir ao movimento espírita, tanto o movimento de unificação existente no Brasil, como outros. Por quê? Porque nós, espíritas, sofremos a influência da cultura, ou seria melhor colocar no plural, das culturas
culturas inerentes à nossa nação, ao nosso povo. Então, o movimento espírita brasileiro, representando o espiritismo, ele possui diferenças, e às vezes significativas, do movimento espírita francês, por exemplo. Porque a cultura francesa, que se mistura com a cultura europeia, é muito diferente da cultura brasileira, que é um amálgama, é um sincretismo, é um caldeirão cultural, europeu, africano, indígena e assim por diante. O que nós não vamos encontrar nos países europeus. E há diferença entre, por exemplo, o movimento espírita na Itália ou o movimento espírita na Holanda. São países muito diferentes na sua história e na sua cultura. Mas todos estão trabalhando para representar da melhor maneira possível o espiritismo, estudando-o, compreendendo-o e procurando colocá-lo em prática. É natural que o movimento espírita sofra as influências culturais daquele povo, daquela nação. Assim como é natural que o espiritismo influencie essa cultura com o passar do tempo. Aliás, nós escrevemos um livro a esse respeito, que é o livro Espiritismo e Cultura, que está aí já na tela para que você possa conhecê-lo. Não confundamos o espiritismo ou doutrina espírita com os respectivos movimentos espíritas de cada nação, de cada região. Allan Kardec, utilizando o seu bom senso, também diz que nós espíritas temos desde o falso espírita até o verdadeiro espírita. E é natural que tenhamos ideias diferenciadas, que tenhamos interpretações que às vezes não convirjam para um denominador comum. Mas isso não significa que tenhamos que atacar esta pessoa ou aquela pessoa, esta ou aquela instituição espírita. A todos devemos respeito. E como nos ensinou Jesus, a ninguém e a nada devemos julgar, porque isso pertence a Deus. Então, tenho que dizer, eu sou espírita. Sigo o espiritismo ou doutrina espírita conforme os seus princípios que são apresentados pelos espíritos nas obras assinadas por Allan Kardec. O resto é só confusão que estamos aí fazendo pelas redes sociais e que não vão melhorar absolutamente em nada o nosso movimento espírita e a compreensão da doutrina. Quanto aos médiuns Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Zilda Gama, etc., etc., a todos nós temos um imenso respeito pela obra realizada, pela contribuição realizada. E é óbvio que não estamos aqui para aceitar 100% tudo o que eles fizeram e receberam dos espíritos. Porque Allan Kardec nos adverte, tudo temos que passar pelos crivos da lógica, do bom senso, da razão, da universalidade do ensino dos espíritos e sempre cotejando com os princípios básicos que formam o espiritismo. Sigamos em frente, entendendo que o espiritismo é uma doutrina única. Agora, o que fazemos do espiritismo?
na sua prática, aí já é uma outra história. Mas não confundamos o espiritismo com o movimento espírita.